Glória ao nome do Senhor. Shalom, amados, boa noite. Graça e paz. Deus abençoe suas vidas, Deus abençoe suas famílias e tudo o que lhes diz respeito esteja debaixo da potente e abençoadora mão do nosso Deus, em nome de Jesus. É uma alegria estar com os irmãos de novo. É sempre bom estar com essa igreja preciosa que nós trazemos no coração, com o apóstolo Glauro, com a profeta Débora Janete, com a sua família e com vocês que são queridos de toda a minha casa. Recebam o amor da minha família, os abraços de todos os meus lá de casa, que enviam seu carinho e seu amor por vocês. Amém? Eu louvo a Deus por essa igreja, porque esta de fato e de verdade é uma casa apostólica, é uma igreja que presta serviços ao reino, é uma igreja voltada para a cidade, é uma igreja que treina e que ensina sem limites denominacionais, e o Senhor os tem usado nesse tempo todo e vai seguir ungindo, vai seguir usando, e esse ano com maior força, debaixo dessa nova unção como a do boi selvagem, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, dessa vez eu trouxe um pouco de material nosso. Eu ainda me constranjo em apresentar o que o nosso ministério oferece no púlpito, mas não vemos ainda outra maneira de você saber. E então temos algumas mensagens em DVD, dentre elas provavelmente a minha mensagem mais conhecida, porque morreu Uzá, e ela não é uma mensagem minha, ela é um alerta do Espírito Santo para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Essa é uma mensagem vinda do trono com toda a convicção, eu posso afirmar, não só pelos resultados. Eu já obtive testemunhos de igrejas completamente impactadas por essa ministração, mas também pela maneira como Deus mesmo faz essa mensagem correr. Nós sabemos de pastores que compraram essa ministração em lugares absolutamente inusitados. Um pastor uma vez nos comunicou dizendo que ele ouviu a mensagem, foi tão abençoado que passou para a igreja no telão, e a igreja foi impactada, e ele nos disse: e olha, eu fui abençoado porque era a última no Carrefour. Aí a gente: irmão, onde você comprou o DVD? No Carrefour. Era a última mensagem, estava na gôndola dos DVDs, lá dos filmes. E que bom que vocês vendem para o Carrefour. Eu disse: não, bom seria se a gente vendesse para o Carrefour. Se o Carrefour fosse nosso cliente, nós estaríamos bem, né? Nós nunca vendemos para o Carrefour. Mas Deus colocou essa mensagem, pelo menos uma, Ele colocou lá na gôndola, para um pastor, né? Temos um outro que comprou numa farmácia. Fui abençoado, coloquei para a igreja, foi maravilhoso, queria testemunhar, eu comprei na farmácia. E nós nunca vendemos para nenhuma farmácia. Mas a palavra de Deus é remédio até para os ossos. Então, não há de se estranhar que esteja sendo vendida na farmácia, né? Mas o mais inusitado foi um pastor que comprou numa borracharia. Acredite você ou não, ele estava viajando, o pneu furou, ele trocou o pneu na primeira borracharia de estrada. Ele parou e enquanto o cara consertava o pneu, ele viu que o cara vendia DVDs e de repente estava lá na borracharia essa mensagem sendo vendida. A gente não sabe que borracharia, que borracheiro é esse, mas sabemos que Deus usou para a mensagem chegar numa igreja e abençoar a muitos. Então é Deus que a tem espalhado por aí. Nós não lucramos com isso. Essas ministrações são invertidas em nosso ministério, naquilo que o nosso ministério faz em favor do reino. E além disso, além de algumas mensagens como essa, nós trouxemos o nosso novo disco. Saiu em dezembro, está fresquinho ainda. Deixa o teu amor reinar, com músicas que vocês já conhecem e que vão te abençoar, vão te edificar com toda certeza. Então está na livraria, no final, passa por lá, fala com a Fran, né? Não é?
e compra. Presta atenção aqui um pouquinho, ó. Você vai ficar com sono. E quando acordar, você vai ter um desejo enorme de comprar. Isso é brincadeira. Mas vai nos abençoar bastante e também vai te edificar. Vamos para a palavra, então? Aleluia. Eu sempre me preocupo com as expectativas. O Espírito Santo responde às expectativas. Mas as expectativas sempre trazem um peso sobre o pregador. E então, o estômago fica como que cheio de borboletas, sempre que vou compartilhar alguma coisa da palavra de Deus, e hoje não é diferente. Eu espero que o Espírito Santo leve você a alcançar suas expectativas e até a superá-las, mas que de alguma maneira, por mínimo que seja, que Ele realmente fale com você nessa noite, como já foi orado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então para a palavra, segundo o livro do profeta Samuel, nosso irmão Samuel, que não conhecemos, mas que é nosso irmão, sim ou não? Segundo o livro de Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel 23. Quando você tiver achado, ou mesmo enquanto procura, pode dar glória a Deus pela palavra, a espada do Espírito, as sagradas escrituras, o livro eterno. Céus e terra poderão passar, mas a palavra não passará. Aleluia. Quando você estiver pronto, pode dar um glória a Deus bem vivo para animar-nos. Aleluia. A partir do verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800. Contra quantos? 800. Fácil, né, gente? E os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém, ou seja, tinha um exército de filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação, como oferta ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300. Contra quantos? 300. E os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos 3 primeiros não chegou. Não se preocupa tanto com isso. Isso só tem a ver com a ordem de importância desses guerreiros no exército de Davi. Mas a posição que eles ocupam
na primazia dos 3 ou dos 30, não nos importa hoje. Verso 20. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, na verdade um gigante. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Com que, irmãos? Com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 primeiros valentes. Aleluia, bendito seja Deus pela sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, como já disse outras vezes em que aqui estive, tenho convicção de que nós já entramos no período que antecede o fim. Nós já estamos na reta final, naquilo que nós podemos chamar de últimos dias, de tempos do fim. Eu já fui criticado por acreditar nisso e até por compartilhar essa minha convicção. Alguns dizem que nós nos tornamos profetas do fatalismo, e essa não é uma verdade. A verdade é que nós temos profecias bíblicas cumpridas e cumprindo-se, dando-nos noção de que estamos nos últimos dias. Ou seja, profecias bíblicas cumpridas e cumprindo-se nos posicionam, nos situam no tempo em que estamos vivendo. Amém? Mas além das profecias bíblicas, nós também temos Deus dando-nos sinais nos céus e na terra. E estes sinais também nos posicionam, nos situam no tempo em que estamos vivendo. O próprio Jesus alertou para a necessidade de discernir os tempos e as estações. Então, nós precisamos atentar para as profecias bíblicas, nós precisamos atentar para os sinais nos céus e na terra, nós precisamos atentar para o contexto da história ao nosso redor e das nações nos nossos dias, e aprender com tudo isso a discernir os tempos e as estações. E é olhando para o contexto ao nosso redor, é olhando para a condição em que as nações se encontram, é olhando para as profecias bíblicas e para os sinais que Deus está dando nos céus e na terra, que eu tenho entendido que nós já entramos no princípio das dores e já estamos na reta final, no tempo que a Bíblia mesmo define como últimos dias, fim dos tempos. Uma das comprovações de que isso é fato é a própria condição em que a igreja evangélica se encontra nos nossos dias. A igreja evangélica dos nossos dias se encontra em um estado lamentável, onde o evangelho tem sido diluído para facilitar a adesão de fiéis e a membresia em igrejas. Não só diluído, o evangelho tem sido manipulado, torcido e usado de maneira leviana por líderes sem consciência ou com a consciência cauterizada. De acordo com a palavra de Deus, podemos afirmar até que por líderes cujo ventre é seu próprio Deus. Ou seja, a ganância lhe cegou o entendimento. E então vemos o evangelho sendo banalizado, manipulado, torcido, diluído, usado de maneira indevida, não para os seus fins específicos e apropriados. Temos visto as palavras do apóstolo Paulo, e diria eu, as palavras do Espírito Santo através do apóstolo Paulo para Timóteo, em 1 Timóteo 4 e em 2 Timóteo 4, cumprindo-se nos nossos dias, a olhos nus. Qualquer um pode ver o que o Espírito Santo disse através de Paulo para Timóteo. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. E temos visto isso, como o amor das pessoas por Deus, pela palavra de Deus, pela oração, pela adoração, pela busca, pela santidade, como o amor pelo reino tem diminuído, tem esfriado. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. E eu já falei isso em outro lugar, talvez tenha dito aqui também.
Mas um dos problemas dos nossos dias é que, no passado, irmãos, quando alguém apostatava da fé, ou seja, quando alguém esfriava em seu amor a ponto de desviar-se, de apartar-se dos caminhos do Senhor, da comunhão com Deus, ele também se distanciava da igreja. Nos nossos dias, a apostasia está alterada. A apostasia chega a ser, em alguns casos, camuflada. Nós temos gente no púlpito que já apostatou há muito tempo, mas que está ensinando e que continua lucrando com o que ensina, sem medo e sem temor. Diria eu, inclusive, sem responsabilidade. O amor de muitos está esfriando. E alguns estão apostatando da fé. A Bíblia diz que outros estariam andando de lugar em busca de ouvir apenas aquilo que lhes agrada. E haveria líderes que lhes pregaria de acordo com o comichão de seus ouvidos. E nós temos hoje igrejas abarrotadas de gente em busca de ouvir o que gosta, o que lhes interessa. E onde líderes estão ensinando exatamente o que agrada à multidão. Não há confronto, o pecado não é denunciado, a cruz não é apresentada, a santidade não é exigida. Vocês estão comigo, sim ou não? E sabem do que eu estou falando? E atestam o que eu estou falando, sim ou não, amados? Lamentavelmente. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria líderes que pregariam por ganância, por torpe ganância. E nós temos visto hoje horrores no meio evangélico, depondo contra a igreja verdadeira. Vocês estão comigo? Chega até a ser engraçado falar igreja verdadeira. Outro dia alguém me interpelou dizendo: Davi, isso que você fala é porque existe uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. E eu disse: amado, me perdoe, mas se é falsa, não é igreja. Sim ou não, irmãos? Não pode haver uma igreja falsa. Se ela é falsa, ela não é igreja, né? Mas nós temos visto hoje muita coisa sendo confundida com igreja. Muita coisa sendo interpretada por igreja, considerada igreja, que de fato e de verdade não tem compromisso nenhum com a palavra, com o reino, com os padrões e os princípios do céu. Pouco importa se você casa 1, 2, 3, 4 vezes. Pouco importa se você ora ou não ora. Em alguns lugares pouco importa se você conhece a palavra ou não. Em outros pouco importa se você conhece a Deus ou não. Eu chego a me perguntar se alguns líderes que por aí ouvimos falar que existem, me chego a perguntar por suas práticas se eles conhecem a Deus. Eu passaria horas compartilhando horrores que nos são denunciados ou que nós mesmos ouvimos, por exemplo, em rádios evangélicas. É lamentável. Eu não vou gastar tempo com isso, evidentemente, mas vou te contar uma experiência que ninguém me contou, eu ouvi. Eu ainda cometo esse pecado de ouvir rádio evangélica. Não é pecado, gente, é uma brincadeira. É que chega a ser tão triste às vezes, né? E numa viagem, passando para ouvir as rádios que às vezes pega uma rádio, mas com o trajeto ela se perde, aí você procura outra, não é? E eu parei numa que o pastor estava dizendo: então é nessa sexta-feira a sua cura, a sua libertação, e papapá, porque o poder de Deus, nananana. E aí, tem mais gente no telefone? Tem. Aí atendeu uma pessoa e desafiou a pessoa a ir para a igreja naquela sexta-feira para fazer a sua oferta de sacrifício, né? E então conversou mais um pouco sobre a sexta-feira poderosa, e logo a seguir toca o telefone de novo e ele atende mais uma pessoa. E então ele diz: quem fala? Eu vou usar um nome qualquer para exemplificar, é o João. E ele diz: oi João, você está falando de onde? Do bairro X.
Tá bom, João. O que você precisa? Ele, pastor, eu estou ligando para pedir oração. Aí, certo, meu irmão, mas você vai na sexta-feira forte, poderosa, ungida? Ele disse, pastor, eu não vou poder ir, porque eu estou parando na casa da minha mãe. Eu sou viciado em drogas. Eu uso crack, pastor. E eu já passei por 2 clínicas. E eu não consegui vencer. E agora eu estou parando na casa da minha mãe, porque a igreja da minha mãe está tentando uma outra clínica para mim. O que você encontra aqui? Uma pessoa que está tentando vencer um vício. Ela está tentando sair dessa prisão. Ela está lutando. Ele disse, então enquanto a igreja da minha mãe não arruma a clínica, eu estou parando aqui na casa dela. Eu perdi tudo, pastor. Eu perdi família, eu perdi esposa, filhos, eu perdi emprego, tudo por causa do crack. Mas eu queria que o senhor orasse. O pastor falou, irmão, nós vamos orar na sexta-feira poderosa. Você tem que estar na igreja sexta-feira. Ele disse, pastor, eu não vou poder, porque se eu sair para a rua, eu vou procurar droga. A minha mãe sai para trabalhar, pastor, ela está inclusive levando as chaves. Ela me tranca aqui dentro, tentando me ajudar. Então, eu estou ligando só para pedir oração, pastor, porque eu não vou poder ir. Mas você já fez o depósito do sacrifício? Aí o sujeito disse, não, pastor, eu não fiz porque eu não tenho dinheiro para fazer a oferta, não. Ele falou, irmão, você tem que fazer o sacrifício. Você tem que fazer a oferta, né? Porque é por aí que você vai ser liberto. Ele disse, mas pastor, eu não vou poder ir na igreja lá. Ele disse, não, então faça depósito. Eu disse, pastor, eu não tenho dinheiro. Não, fala para tua mãe te dar o dinheiro, irmão. Você tem que fazer a oferta de R$180. E é como você vai ser liberto. Ele disse, pastor, se a minha mãe me colocar R$180 na minha mão, eu me conheço. Antes de chegar no banco, eu vou passar numa boca de fumo. E eu vou queimar esses R$180. Eu não tenho condições de fazer isso. E a minha mãe é pobre, pastor, ela não tem esse dinheiro. E o homem disse assim, olha, meu amigo, já tem mais gente na linha, né? As pessoas estão fazendo o depósito, ou então elas vão na sexta-feira poderosa fazer o sacrifício ao vivo lá na igreja, na rua, tal. Se você não pode, não tem como te ajudar. Agora, se você não consegue ir, fala para tua mãe mesmo faz o depósito. E fala para ela fazer o seguinte, eu vou ainda quebrar o teu galho, vou te liberar uma bênção daqui. Tua mãe faz o depósito, você corta o depósito, manda ela entregar para a gente aquela partezinha que vem a identificação do depósito. Aquela parte de baixo, aquilo lá não serve para nada para a gente. Mas você vai pegar aquela outra metade, vai ferver com água numa chaleira e você vai beber 1 litro com o chá do teu depósito. E isso vai te libertar. Eu estava querendo fazer um sacrifício naquele momento. O coração da gente fica como de ameixa, irmãos. De apertadinho e murcho. Porque a gente fica pensando, do outro lado da linha tinha uma pessoa querendo ser liberta. Eu não vou aprofundar o tema da unção, porque eu sei que vocês têm aqui uma profeta mestre. Ela já deve ter mergulhado em Bíblia e no computador, madrugadas a fio. E ela vai trazer um ensino para vocês sobre a unção, ou se é que já não trouxe. Que, se eu fosse abordar o assunto, seria redundante e seria humilhado. Porque sua pastora vai fazer melhor que eu. Porém, uma coisa que eu quero ressaltar sobre a unção que Deus tem para nos dar, nesse ano, e também para a vida toda, é que, e meus irmãos amados, que eu quero ressaltar, é que mais importante do que saber que temos a unção, e mais importante até do que saber qual é a unção que Deus nos deu,
é saber para quê. Mais do que saber que tenho unção, e mais do que saber qual é a unção que eu tenho, mais importante é saber para que serve essa unção. Quando encontramos Jesus abrindo o texto bíblico de Isaías 61 e lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele diz: me ungiu para. Jesus sabia que tinha unção. Jesus sabia qual era a sua unção. Jesus sabia que era o Cristo, o ungido. Mas mais que isso, ele sabia para que era a unção. Vocês estão comigo, sim ou não? Nós precisamos saber para que a unção que Deus está nos dando. São dias difíceis, são os últimos dias. O amor de muitos esfriando, outros apostatando da fé, o evangelho sendo diluído, torcido, manipulado, líderes cuja mente está cauterizada ou cujo Deus é o próprio ventre, gananciosos, marqueteiros da fé, ensinando doutrinas não bíblicas, práticas não cristãs, mesclando alguns textos bíblicos com sincretismo religioso e até misticismo. Exigindo sacrifício, manipulando a fé do inocente, enriquecendo com o dinheiro suado de um povo que lamentavelmente conhece pouco de Deus e muito pouco da Bíblia. Porque a palavra diz que se conhecermos, irmãos, a Deus e sua palavra, se conhecermos a Deus e sua lei, ainda que Satanás se disfarçasse de anjo, de luz, não nos enganaria. Um povo enganado é porque se permite enganar. E um povo que se permite enganar é porque tem preguiça de aprender, de estudar, de esquadrinhar as Escrituras. Porque quando você esquadrinha as Escrituras, você sabe, isto não é bíblico. E aí não te enganam. Mas temos gente indo de lugar a outro, com comichão no ouvido, procurando ouvir apenas o que lhes agrada. E o Espírito Santo, através de Paulo, chega a dizer para Timóteo que, inclusive, nesses últimos dias, muitos ouviriam doutrinas malignas, ensinos de demônios. Agora, que coisa horrível, pensa por um momento. Se eles esfriaram no amor, é porque tinham amor, sim ou não? Se eles apostataram da fé, é porque tinham fé, sim ou não? Então, se esse povo tinha amor e tinha fé, onde é que eles escutaram ensinos de demônios? Onde foi que eles escutaram ensinos de demônios? Na igreja. Vocês estão aqui, gente? Esses dias conversando com uma irmã, ela não é da nossa igreja, mas ela frequenta uma outra igreja e pediu-nos oração. Ela nos contou que a mãe dela, por mais de 35 anos, foi crente desta mesma igreja e ela e as irmãs nasceram nessa mesma igreja. Mas a mãe, apesar de 35 anos de evangélica, nunca tirou da sua casa o altar da Aparecida. E todas as vezes, fosse qual fosse o problema, se alguma coisa acontecia de ruim ou ameaçava acontecer alguma coisa de ruim, assim como numa hora difícil a gente chama o sangue de Jesus, ela chamava a Aparecida. 35 anos de evangelho. Isso é terrível. Mas tem coisa pior. Ela faleceu. E a irmã estava pedindo oração pelas duas irmãs, pelas outras duas irmãs. Porque as outras duas irmãs que cresceram nessa mesma igreja estão agora frequentando o espiritismo e falando com a mãe. Últimos dias. Últimos dias. Como uma pessoa pode frequentar uma igreja por 20 e tantos anos, que é o caso das filhas? 30 e tantos anos, na verdade. E ainda se deixar levar pela onda do engano.
falta raízes, falta estrutura bíblica, falta conhecimento de Deus, meus amados. Vocês estão comigo? São os últimos dias. E não avançarei em compartilhar os horrores que temos visto nos nossos dias, porque eu quero que a gente entenda o que é preciso fazer. Porque se nos últimos dias temos gente abandonando a fé, esfriando no amor, com comichão no ouvido, procurando ouvir apenas o que lhes interessa, e por conta disso dando ouvidos a ensinos de demônios, a doutrinas estranhas, a misticismo barato, sincretismo religioso, iludidos e esfoliados financeiramente, enganados, ludibriados por líderes sem consciência, com a mente cauterizada e com a ganância como Deus. Se temos isso, e escândalos, e vexames, e vergonha, certamente deve haver um paralelo. Você está aqui, sim ou não? No reino sempre há um paralelo. E se há uma onda varrendo denominações inteiras e afetando multidões, também deve haver uma onda santa. Se há uma onda de apostasia, deve haver uma onda de unção. Amém, aleluia. Vou dizer de novo, a meia dúzia acordou. Se há uma onda nos últimos dias, se há uma onda de apostasia, se há uma onda de engano, se há uma onda de sincretismo religioso, se há uma onda de misticismo, se há uma onda de idolatria no meio gospel, se há uma onda, meus irmãos, de frieza, de apatia espiritual, se há uma onda de carnalidade nos últimos dias, se há uma onda de dinheirismo barato, se há uma onda, meus irmãos, de corrupção no seio de igrejas e denominações por aí afora, certamente deve haver uma onda de unção, deve haver uma onda de santidade, deve haver uma onda de poder, deve haver uma onda de milagres, deve haver um remanescente fiel. Deus tem um remanescente preparado para os últimos dias. Deve haver um remanescente, deve haver uma igreja santa, deve haver um povo verdadeiro, deve haver um instrumento de avivamento para os últimos dias. Deve haver um povo santo, deve haver um povo ungido para essa última hora. E Deus nos criou para essa última hora. Deus sabia de todas as coisas que iriam ocorrer nos últimos dias. Deus sabia que haveria esfriamento na fé, no amor. Deus sabia que haveria idolatria, engano, misticismo. Deus sabia que haveria ganância, ensino de demônios. Mas Deus também prometeu um avivamento para a hora final. A promessa de Joel, capítulo 2, continua de pé. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quantos dizem amém? Há um avivamento a ser gerado, há um avivamento a ser produzido, há um avivamento a ser trazido dos céus para a terra, para a nossa realidade. Há promessas que precisam ser cumpridas e Deus deve ter um povo para essas promessas. Há um remanescente. Sacode alguém do teu lado e diga: meu irmão, nem tudo está perdido. Há um remanescente salvo. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode sacudir o outro dizendo: eu quero fazer parte desse remanescente. Deus sabia de todas as coisas. E Deus poderia ter escolhido qualquer outro para essa hora final. Vou dizer de novo, meu irmão, Deus sabia de todas as coisas. Antes de planejar o começo, Ele já conhecia o fim. Bendito seja o nome do Deus onisciente. Alguém diga aleluia, alguém glorifique a esse Deus eterno. Antes do começo Ele conhecia o fim. Bendito seja o Deus onisciente. Então Ele sabia de todas as coisas que iriam, inclusive nos deixar boquiabertos nessa última hora. Ele sabia das coisas que iriam nos deixar indignados nessa última hora. Eu sei do que estou falando. E esses dias alguém por internet me disse que eu
Falo desta forma porque sou invejoso. Eu tenho inveja de quem tem igreja grande, que eu tenho inveja de quem tem helicóptero, que eu tenho inveja de quem tem jatinho particular. Não, a minha crise é outra. A minha crise tem a ver com o fato de eu me sentir inútil. A minha crise tem a ver com o fato de eu me sentir frustrado, porque eu não realizei tudo o que gostaria. Eu sou um sonhador, irmãos. Não tem um dia que eu não tenha ideias. Todos os dias eu tenho ideias. Eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer aquilo. Eu poderia pregar mais, eu poderia salvar mais pessoas, eu poderia levar o evangelho mais longe, eu poderia abrir um orfanato, eu poderia abrir um abrigo. Esse é um dos meus sonhos, abrir um abrigo para idosos, onde os idosos crentes possam terminar os seus dias recebendo amor, oração, estudo bíblico. Todo dia eu tenho ideias. Aí eu esbarro no fato de que eu não tenho gente suficiente para os meus sonhos. Eu esbarro no fato de que se eu não tenho gente suficiente, eu não tenho colaboradores suficientes. Eu esbarro no fato de que se eu não tenho colaboradores suficientes, eu não tenho recursos suficientes. E aí sobe a indignação ao ver o mercenário, o que manipula o evangelho, o que dilui o evangelho, o que distorce, torce e retorce o evangelho, engana, ilude com misticismo, idolatria e outras coisas mais, para não dizer doutrinas de demônios. Com templos abarrotados de gente cujo comichão é ouvir o que lhes agrada, buscando um Deus que é na verdade como uma máquina de bênçãos. Você bota uma ficha de sacrifício e ele é obrigado a te dar a latinha da bênção, gelada de preferência. E se não der, as pessoas ainda acham que pode agarrar a máquina, sacudi-la e chutá-la. Deus não é máquina de bênçãos. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele está sobre o trono. Tremam diante dEle todos os povos, abale-se diante dEle toda a terra, curvem-se os montes e rujam os mares, dobrem-se as nações, porque o Senhor reina e Ele é Deus soberano, digno de ser louvado, digno de ser honrado, digno de ser temido, digno de ser servido e adorado. A minha crise não é de inveja, a minha crise é de improdutividade. A minha crise é de frustração. Eu queria fazer mais. Eu queria fazer mais. Meu Deus. Eu preciso fazer mais. Eu não fiz nada. Eu preciso fazer mais. Quando falamos o que temos falado sobre os dias em que estamos vivendo e a condição da igreja evangélica, eu não sou movido por inveja. Eu sou movido por dor. O coração fica como de ameixa e dói por ver e ouvir o que temos visto e ouvido. Mas lá dentro há um espírito que ainda acredita. Eu sou um espírito. Essa é a minha essência. Meu coração dói e minha alma geme, mas o meu espírito, que é o que eu sou de fato e de verdade, ainda ousa acreditar.
que Deus é Deus, que Ele está no trono, que Ele não perde o controle, que Ele sabia como seriam os últimos dias. Ele alertou para tudo isso que estamos vendo e que nos está sacudindo, mas Ele também alertou para um avivamento final. E se Deus prometeu um avivamento final, então deve haver um remanescente fiel para esse avivamento final. E se Deus colocou você nessa última hora, se Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano que criou você, e por favor acredite, você não é fruto do acaso, você não é acidente de percurso do relacionamento de seus pais, você, ainda que não tenha sido planejado por pai e por mãe, ainda que o seu nascimento não tenha sido programado por um casal bem estruturado, foi programado por Deus. O Salmo 139 diz que Deus te viu quando você ainda não tinha forma, e Ele escreveu o teu nome e a tua história no livro da vida. Todos os teus dias foram escritos e registrados antes que nenhum deles houvesse. Esse Deus soberano que criou você, não criou sem plano, não criou sem propósito. E Ele poderia ter colocado você em qualquer outra geração da história, mas Ele decidiu colocar você nesta reta final, nesta última geração de crentes que povoará o planeta. E se Ele te colocou nessa última geração, não é para fazer parte dos que estão apostatando, não é para fazer parte dos que estão esfriando no seu amor, não é para fazer parte dos que se deixam enganar, iludir e ludibriar. Ele te pôs nesta geração para que você faça parte do remanescente fiel. E Ele tem a unção necessária para que você cumpra o seu papel nessa reta final. Sacode alguém, por favor, me ajude a ministrar. Diga ao teu irmão: Deus planejou tua vida, tua existência, tua história. Diga para o teu vizinho: Ele te colocou nessa geração final. Ele sabia como as coisas seriam difíceis. Por favor, prega, me ajuda, diga para ele: Deus sabia como as coisas seriam difíceis, mas Ele certamente preparou um remanescente fiel. Agora sacode esse irmão e diga: Deus quer que você seja parte do remanescente. E Ele tem a unção para que você cumpra o seu papel. Unção, meus irmãos amados, é uma capacitação sobrenatural que habilita para um propósito. Unção é poder para executar funções, tarefas, serviços. Se Deus te criou para essa hora final, é com propósito. E então Ele tem a unção específica para que você cumpra o propósito. Quantos dizem aleluia? Existe algo que você pode fazer nessa reta final. E certamente não é corromper-se. Alô? Talvez você me diga: Davi, mas sabe qual é o problema? É que é mais fácil para a galera do oba-oba do que para a gente. Sim, é mais fácil. É mais fácil. Meu Deus, como é mais fácil. Essa gente da prosperidade parece que não tem problema, eles só tem prosperidade. Eles pegaram toda a prosperidade, deixaram só problema para nós. Claro que não. Claro que não. Estou dizendo que parece. Parece que essa gente da prosperidade não tem problema. A gente é que parece que acumulou o problema. Eu sei do que eu estou te falando. O ano passado eu passei mais parte da minha vida. Eu passei mais tempo de 2015 dentro de hospitais e clínicas do que no púlpito. Numa dessas oportunidades, foi no meu aniversário, 15 de maio. Eu nem vou mencionar a data outra vez para você não guardar, 15 de maio. Eu não quero motivar ninguém a ficar lembrando de 15 de maio. Porque 15 de maio é só uma data, então não vou ficar falando 15 de maio, 15 de maio, 15 de maio, 15 de maio. 15 de maio, porque inclusive está perto 15 de maio. E aí, se você ficar com 15 de maio na cabeça, no dia 15 de maio você vai acordar e vai dizer: oh meu Deus, hoje é dia 15 de maio.
E você vai lembrar de mim. Os meus cabelos já não são mais os mesmos, a minha voz também não, mas a data continua a mesma, 15 de maio. Se você lembrar, vai querer me dar presente, e eu amo presentes. Então esqueça 15 de maio. No dia 15 de maio eu estava internado num hospital. A médica chamou minha esposa e disse: seu marido está com pancreatite e vai morrer. Ele demorou para vir. Eu só fui quando doeu. Então demorou para doer. Quando doeu, eu fui. E ela disse: seu marido vai morrer. Ele deve ter alguns dias, talvez uma semana. Vai preparando os filhos. E aí a minha guerreira loirinha entrou numa batalha de jejum e oração, mobilizou vocês, a rede, gente amiga pelo Brasil e afora, para clamar e clamar e clamar. Mas no dia 15 de maio de 2015, eu não sabia se ia sair vivo do hospital. Parece que é mais fácil para os outros. E eu vou te dizer uma coisa. É mais fácil. É mais difícil para a gente, irmãos, porque nós estamos nadando contra a maré. Você está aqui? Quando você se solta na correnteza, você vai no embalo, filho, e vai boiando. Não sabe de nada, está boiando. Mas vai. Todo mundo te engana, te ludibria, te passa a perna, te tira sacrifício daqui, sacrifício de lá. Mas vai te levando. Você está na onda, você está a favor da maré. Nós não, nós estamos nadando contra a maré, filho. E na reta final, nós ainda estamos tendo que subir a cascata, a cachoeira, para poder chegar no topo, meu filho. É mais fácil, sim. É mais fácil ir com a maioria. O caminho é mais largo. Nós estamos no caminho estreito, filho. É mais estreito. É mais difícil, sim. É muito mais difícil. Só que deixe-me te dizer uma coisa. Eu prefiro morrer nadando contra a maré do que me deixar levar pela corrente de águas sujas. Meia dúzia entendeu. Vou dizer de novo. Eu prefiro morrer nadando contra a maré do que me deixar levar pela corrente de águas sujas. Eu espero que você seja desse time. Por quê? Porque Deus tem um remanescente. Eu já falei demais, eu acho que eu vou parar. Eu concluo na terça. Não? Pois é, é longo. Se eu entrar no Davi, estão acostumados toda vez que eu venho aqui. Aqui em casa também, né? Irmãos, nós vamos continuar nadando contra a maré. Dói o braço, meu filho. Dói as pernas. Dá a cãibra. Dói a coluna. Você bebe água que só. Tem que engolir um monte de coisa. Às vezes vê uns peixes. O que foi isso? Hã? O duro é quando é caranguejo. Mas você tem que engolir, meu filho. Para se manter firme, para se manter fiel. Para não negociar princípios. Para não deixar o caráter ser roubado. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Por favor, presta atenção numa coisa. Se você já perdeu dinheiro, já perdeu emprego, já perdeu tudo, mas manteve o caráter, você continua com o mais importante, meu filho. Já perdi a reputação, mas manteve o caráter.
te enlamearam, te acusaram, falaram um monte a teu respeito, mentiras, acusações infundadas, e você manteve o caráter. Bendito seja o nome do Senhor. Você manteve o mais importante, meu filho, e Deus vai te honrar, e Deus vai ser contigo, porque há de chegar o dia em que Deus fará a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Há de se chegar o dia em que o mundo saberá os que realmente servem e os que não servem ao Senhor. E nesta hora, Deus levantará o seu remanescente fiel, e você estará nessa grande massa do exército divino. Quando eu olho para a situação do país e vejo o que fizeram com o nosso Brasil, e ainda ouço gente defender essa quadrilha que acabou com a nação, isso me faz olhar para a igreja e ao mesmo tempo ver que a condição é também lamentável. Só que aí eu tenho uma alternativa: olhar para a Bíblia e reforçar o meu espírito, reforçar no meu espírito as convicções de que Deus tem um remanescente e Ele vai fazer algo glorioso no final. Deus vai fazer algo grande no final. Deus vai fazer algo grande no final, irmãos. Nós ainda não vimos o que está por vir, irmãos. Nós ainda nem sequer conseguimos perceber o cheiro da chuva. A gente canta, mas a gente ainda não sabe. A gente até canta, mas a gente ainda não discerniu. O que Deus vai fazer no final é estrondoso. O que Deus vai fazer no final é glorioso. O que Deus vai fazer no final é extraordinário. O que Deus vai fazer no final é surpreendente. O mundo ainda vai ser sacudido outra vez. O mundo ainda vai ficar boquiaberto novamente. As nações ainda verão a glória da igreja, da noiva santa, imaculada, no poder do Espírito. Deus vai levantar um remanescente, e este algo novo está chegando, e será estupendo. Vinho novo está sendo preparado, e Deus certamente tem odres novos para eles. Sacode alguém do teu lado e diga: vinho novo está sendo preparado por Deus, e Ele tem odres novos para o vinho novo. Você crê comigo, sim ou não? Meus irmãos, o reino ainda se manifestará. No contexto de Israel, Davi era o escolhido, e Davi foi o ungido, mas Davi não implantou o reino sozinho. Digo de novo: Davi era o escolhido, Davi era o ungido, mas Davi não implantou o reino sozinho. Fala com quem está do teu lado. Me ajuda a pregar, por favor. Diga: quem estabeleceu o reino foram os valentes. Olha para o de trás, vai, me ajuda. Vocês estão meio desanimados, gente. Dá um sacudidão no de trás aí e fala para ele: meu irmão, o reino é estabelecido por valentes. E eu quero declarar em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, na autoridade e na força do nome de Jesus. Não é Davi Alves, que nada tem para oferecer, eu sou só vaso de barro, mas enquanto ministro do Evangelho, debaixo da graça que me foi conferida para pregar o Evangelho, eu invoco o poder e a autoridade do nome de Jesus sobre nós esta noite, para declarar que por este nome, uma unção poderosa de valentia vai inundar seu coração, sua alma, seu espírito, sua vida nesta noite. Hoje o medo é quebrado na tua história, e você se levantará como um valente. Porque Deus te quer no remanescente. Ele vai te ungir para ser valente. Você está comigo? Jesus Cristo declarou, meu irmão, que o reino é tomado pelos que se esforçam. O reino é conquistado por valentes. Sacode teu vizinho e diga: Deus quer você no remanescente. Por isso Ele quer te ungir e te levantar como um valente. Quem estabeleceu o reino foram os valentes. Você está aqui, sim ou não?
E eu quero focar com você em alguns valentes de Davi nessa hora, para que você saiba o que fazer com a unção. Primeiro, Davi teve 2 valentes bons de lança. Lança, gente. Lança. Josebe-Basebete e Abzai. Abzai com uma lança matou 300. Josebe-Basebete matou com uma lança 800. Agora presta atenção. Lança não é um instrumento fácil de se manusear. Não tenho nada aqui para representar uma lança. Mas você sabe que não é o mesmo que uma espada. Uma espada você tem aqui, ó. Toda facilidade de movimentos. Com lança, tem lança aí? Uma lança improvisada. Com lança, meu filho. Eu até sabia que tinha, porque nessa igreja tem de tudo. De tudo que é bom, né? Com uma lança, você não tem tanta facilidade de movimentos, irmão. Você só consegue atingir o seu oponente nesse momento. Ok? Não tem a agilidade que a espada proporciona. Com a espada você bate daqui, bate dali, bate de baixo para cima, de cima para baixo. Lança, meu filho, é uma única alternativa. É na horizontal. Ou você atinge, como diriam os nossos irmãos nordestinos, o bucho do cabra. E tem nordestino aí, né? Ou tu atinge o bucho do sujeito, né? Ou não a resolve. Agora, com uma lança sem muita facilidade de movimentos, Abzai, esse eu vou precisar depois. Segura ele. Não tem lança, vem com cajado. Desses aqui eu lembro. Fiquei babando para ganhar um e... Ó, com lança, você não tem muita agilidade de movimentos. Não há tanta versatilidade. É na horizontal e ponto final. Agora presta atenção, Abzai matou 300 com uma lança. Josebe-Basebete matou a 800. Agora, nós não estamos falando de filminho de Hollywood não, viu, meu filho? Você que anda assistindo aí os filminhos de Hollywood, vê se desliga essa porcaria, meu filho, vai ler a Bíblia, vai? Né? Falando sério, em filme de Hollywood, de luta, né? O cara bate em 5, em 10, em 20. Só que enquanto ele está brigando com um, os 19 fica assistindo. Fica. Feito bocó de mola, só cercando. Né? Não, numa guerra é diferente, meu filho. Os 800 vêm de uma vez. Os 300 vêm de uma vez. Só tem uma explicação. Para Abzai matar 300 com uma lança. Para Josebe-Basebete matar 800 com uma lança. O Espírito do Senhor os ungiu. Vocês estão comigo, sim ou não? Para que a unção? Para que a unção? Jesus, quando leu Isaías 61, resumiu a unção para evangelizar os pobres, libertar os cativos e abrir os olhos aos cegos. Você está comigo? Evangelizar, libertar e curar. A unção que o Senhor quer trazer para a sua vida é para que a partir dessa noite você se torne ungido como Josebe-Basebete ou como Abzai. Que você se torne um destemido na fé. Que você se torne alguém capaz de enfrentar riscos pela fé.
pelo evangelho, pela salvação do perdido, pela libertação do cativo e pela cura do enfermo. Que você corra riscos, que você se arrisque onde você estuda, que você se arrisque onde você trabalha, que você se arrisque nas ruas, que você se arrisque a abrir a boca e deixar o Espírito Santo te usar, que você se arrisque a impor as mãos e deixar que Deus cure através delas, que você se arrisque a expulsar demônios onde você entra, dizendo: porque eu estou aqui, o reino é chegado, e porque o reino é chegado, você tem que sair, Satanás, e soltar os cativos, porque eu sou do reino. Apóstolo, eu nem sei quantos demônios tem lá. Se tiver 300, o Espírito é capaz de te ungir. E se tiver 800, o Espírito é capaz de te ungir. E se tiver mais que isso, bom, Jesus só perguntou: quantos vocês são? Legião. Ele disse: saiam todos, e saíram todos. Você precisa de uma unção para ser destemido, irmão. Para ser corajoso, aguerrido. Eu posso pegar pesado só um pouquinho? Posso ou não? Então me ajuda, olha para o teu vizinho e diga: você tem que parar de ser covarde. Não fui eu que falei, foi a pessoa que está do teu lado. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Irmãos, nenhum crente nascido de novo, que professa fé em Jesus Cristo e na Bíblia Sagrada, que frequenta uma igreja e foi batizado, nenhum cristão genuíno pode viver a vida cristã crendo que pregar o evangelho não é sua responsabilidade. Nenhum crente verdadeiro está isento da obrigatoriedade de evangelizar. Apóstolo, eu não sei. A unção de valentia vai vir sobre você hoje. Apóstolo, eu não tenho habilidade. Não precisa não, meu filho. É só com uma lança. Você espeta e pronto. Apóstolo, eu não sei nem espetar. Então, lança. A unção que nós temos precisa tocar a outros. Me ajuda, prega para o teu vizinho. Fala para ele: irmão, a unção que está sobre você deve beneficiar a outros. Do contrário, me ajuda, fala para ele: do contrário, não é unção, é orgulho religioso. Você precisa correr riscos. Começa alguma coisa no teu bairro. Davi, eu não sei o que fazer. Não sabe? Você sabe ensinar a ler e escrever? Bota um cartaz na porta da tua casa: ensino a ler e escrever de graça. Põe só um cartazinho na porta da tua casa: ensino a ler e escrever de graça. Terças e sextas, das 7 às 9. Vai encher de gente. E aí o que eu faço? Ensina. Como? Ensina, você põe lá: nós hoje vamos aprender o A. A de amor. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: Deus é amor. Pronto, você começou a pregar. Usa a Bíblia para ensinar. Usa a Bíblia para educar. E você vai ver Deus te usando. Você precisa correr riscos, irmãos. Irmão, você precisa se arriscar pelo evangelho. Ninguém enfrenta 800 com uma lança se não for debaixo de unção. Ninguém enfrenta 300 com uma lança se não for debaixo de unção. A unção está sobre você. Corra os riscos. Toca teu vizinho e diga: você precisa ser ungido como valente. Você precisa ser destemido. Quantos dizem amém? O segundo valente de Davi, que é nomeado no texto que nós lemos, é Eleazar. A Bíblia diz que Eleazar entrou na peleja, e quando a batalha se arrefeceu, se aqueceu, o exército de Israel bateu em retirada. E Eleazar ficou sozinho, com uma espada. Nós não estamos falando de espada de esgrima. Espada de esgrima é aquela de Olimpíada. Tuxê. Não, aquilo ali
A espada de esgrima, meu filho, tem até um nome que eu esqueci. Florete, né? Sabre. Pois é, nós não estamos falando, aquilo é leve. Nós estamos falando de espada de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Feita de ferro. Bem, bem, bem. Feita no martelo. Pesada, meu filho, ó. Tem que ser com as duas mãos. E cada bem, cruzando com a espada do adversário, treme até a terceira e quarta geração do sujeito. É preciso ser nordestino para aguentar um trem desse. Tem que ser valente. Só que, nota a curiosidade, a Bíblia diz que a mão de Eleazar ficou cansada. Sabe o que acontece no meio da igreja evangélica quando a mão da gente fica cansada? A gente baixa a mão, baixa a guarda. Ah, eu estou dizimando faz tanto tempo e Deus não me abençoa. A gente guarda a mão. Né? Não dizima para ser abençoado. Dizima porque é bíblico. Apesar de que por aí na internet tem um monte de gente malhando e malhando e malhando. Inclusive não gasta tempo com essa bobeirada toda não, meu irmão. Fica com a Bíblia. Eu oferto, Deus não me faz nada. E a gente baixa a mão, a gente guarda a mão. Não, meu filho, oferta por gratidão. Deus já perdoou seus pecados, irmão. Deus já escreveu seu nome no livro da vida. Não entrega só dízimo e oferta não, entrega a vida. Todo mundo está correndo. Pois é. Todo mundo está indo com a maré. O exército de Israel também fugiu. Mas Eleazar ficou lá. E a mão cansou. Mas Eleazar continuou lutando. Você sabe que quando a mão cansa, se você continua no esforço, a mão incha. E quando a mão incha, se você continua esforçando-a, forçando-a, ela racha, ela rasga. E Eleazar continuou lutando. Quando terminou a batalha, a mão de Eleazar tinha envolvido a espada. Estava pegada à espada. E naquela época não tinha cirurgia plástica, filho. Tiveram que ir lá e rasgar ainda mais a mão de Eleazar. Porque a mão do guerreiro ficou pegada à espada. Você quer a unção do boi selvagem, irmão? Para levar no peito e na raça tudo que vier pela frente e não deixar que nada te tranque o caminho e te impeça o avanço, o progresso, o crescimento, a prosperidade, a bênção, a vitória, a conquista, a realização dos sonhos, o cumprimento do propósito. Você quer estar debaixo de uma unção que nada nem ninguém possa resistir? Você quer estar debaixo de uma unção que nem o inferno inteiro possa paralisar? Apega-te à palavra. Apega-te à espada. Apega-te à espada, gruda na espada, se envolva com a espada, entra na espada, deixa a espada entrar em você. Vá para a palavra, estude a palavra, alimente-se da palavra, coma e beba a palavra, medita na palavra de dia e de noite, estude a palavra, aprofunda-te da palavra, de tal maneira que a espada se torne extensão do seu braço. Nós estamos precisando desesperadamente de gente da palavra. Crentes da palavra, irmãos. Homens da palavra, mulheres da palavra. Gente pegada à palavra, vivendo segundo a palavra. Não gente que negocia, não gente que dilui o evangelho, não gente que torce, retorce e manipula o evangelho. Mas gente que respeita o evangelho, que teme o evangelho, que ama o evangelho, que vive o evangelho. Temos visto os crentes dizerem: ah, é que isso era para a lei. Agora está chegando no Brasil a onda da hipergraça. Você ainda não ouviu falar?
É uma onda que define que a graça de Deus não tem limites. De fato não tem, mas atenta, toda heresia sempre se baseia numa verdade, mas vai manipulá-la, vai torcê-la. A graça de Deus não tem limites, mas a teoria da hipergraça coloca Deus como um bonachão na história, que releva tudo. Deus releva porque é graça. Deus releva porque é graça, meu filho. Tem a graça. Quarto, quinto casamento é graça. Mentiras em cima de mentiras, mas tem a graça. Roubo, prostituição e adultério, mas tem a graça. Inveja, manipulação, ódio, rancor, mas tem a graça. Competição, maledicência, mas tem a graça. Sensualidade, mas tem a graça. A graça não é o aval divino para pecar. A graça é a capacitação divina para deixar o pecado. A graça é o poder para viver em Cristo. Não é autorização para desrespeitar a lei. Vocês estão aqui, gente? É graça. É, meu filho, mas no último momento não vai ter muita graça descobrir que ficarão de fora os cães, os invejosos, os caluniadores, os adúlteros, os afeminados, os ladrões. A graça está aí, mas a palavra continua firme e fiel, imutável pelos séculos dos séculos. O que nós precisamos é de gente que se apegue à palavra. Porque nessa onda da hipergraça tem um monte de gente dizendo: é sim, mas é para a lei, agora é graça. Sim, está lá, mas é relativo. A Bíblia não é relativa, filho. Nada aqui é relativo. A Bíblia é absoluta. Tem meia dúzia comigo? Me ajuda aí, fala para o teu irmão: irmão, não tem nada de relativo na Bíblia não, meu filho. A Bíblia é absoluta. Viu? A Bíblia é absoluta. Nós precisamos de gente pegada à palavra. Amém? Que a tua mão fique pegada à palavra, porque o teu coração já está. Depois de Eleazar, eu vou parar e a gente vai terminar na terça-feira. Tá bem? Tem mais 3 irmãos aqui que eu quero mencionar para a gente saber o que fazer com a unção. Número 1, a unção precisa nos habilitar a correr riscos, mesmo quando a ameaça é grande. Como Josebe Bassebete e Benaia, a gente tem que enfrentar os riscos, não correr dos problemas. Posso apertar um pouquinho, gente? Estou terminando, pode, né? Um dos nossos problemas de evangélicos, que afirmam: Deus não faz, Deus não fala, Deus não me deu, Deus não abençoou, Deus isso, Deus aquilo. Além da gente estar transferindo responsabilidade para Deus, nós estamos por vezes só deixando transparecer que nós não enfrentamos os nossos problemas. Nós queremos viver a vida cristã descompromissadamente, com Deus vindo atrás, resolvendo os nossos problemas. Não funciona assim. Ele disse: segue-me. Alô? Ele vai na frente, abrindo o caminho, e você deve andar nas pegadas do Messias. Então, quando os problemas aparecerem, você precisa ser valente. Você precisa usar a sua unção para enfrentar os problemas. Você precisa usar a sua unção para corrigir os problemas. Você inclusive precisa usar a unção para se autoavaliar, para olhar para o espelho de vez em quando e fazer um check-up interior. Analisar-se. Irmãos,
A gente tem visto por aí crentes que se recusam a crescer, se recusam a amadurecer. 30 anos de NPS de igreja e continua infantil. Alô? 20 anos de crente e continua linguarudo, fofoqueiro. 15 anos na casa de Deus e continua dorme-dorme. Sabe o que é dorme-dorme, né? É uma florzinha delicada que se você põe, encosta o dedo nela, ela faz assim. Ela encolhe. O que tem de crente dorme-dorme por aí? Meu Deus do céu! Não rela não, que eu me magoo. Me ajuda, sacode teu vizinho. Vou botar você na fria de novo. Diga para ele, irmão, cresce. Oh, esse foi ungido, hein? E foi com a mãe. Você está precisando crescer, mano. Meu pai do céu. Quanta gente que se recusa a crescer. Eu vou te dizer uma coisa. Eu completo agora em novembro. Não vou falar a data. 15 de maio eu completo 50 anos. É meu jubileu. Não parece, né? Parece 70, né? Em novembro eu completo 30 anos de ordenação pastoral. São 34 anos de ministério, mas 30 de ordenação pastoral. Perdão, 32. E nesses 32 anos de ministério, gente, eu já fiz muita acariação. Acariação é quando um falou do outro, que falou para o outro, que falou do um, que também tinha que falar com o outro. Um falou para o outro porque era seu melhor amigo, mas o melhor amigo dele tinha um melhor amigo. E o melhor amigo dele também tinha outro melhor amigo. E o melhor amigo dele tinha outro. Já viu isso? Então, aí quando a bomba estoura, chama o pastor. Porque os crentes não são capazes de resolver as coisas sozinhos. Aí lá vai a gente fazer papel de bombeiro para apagar fogo. Eu nunca vi em acariação de irmão com irmão uma das partes admitir a culpa, a responsabilidade. Nunca. Os crentes sempre mentem, sempre driblam, sempre saem pela tangente, sempre justificam, sempre culpam o outro. Na maioria dos casos, quando há um pouquinho de sinceridade, um vira para o outro e fala, desculpa, então é que eu não sabia. Se não sabia, por que falou? Cara de mingau. Se não sabia, por que falou? Por que passou para frente? Mas é mais fácil a gente dizer, desculpa, eu não sabia, do que dizer, eu lamento, irmão, perdão, eu fiz bobagem, eu errei, eu me arrependo. Existe alguma maneira de consertar? Por que a gente não faz isso? Porque a gente quer unção, irmãos, para sentir arrepio. A gente quer unção para cair no chão. A gente quer unção para babar colorido. A gente quer unção para ter sensação. A unção precisa nos levar a correr os riscos necessários. A unção precisa nos habilitar a fazer com que a gente tenha na mão o que for preciso fazer. Ainda que seja uma lança que me impeça de maior mobilidade, com ela eu vou abater os meus inimigos. E os meus inimigos, em grande parte, estão dentro de mim, fazem parte de mim. E eu preciso vencê-los. A minha unção tem que me capacitar a olhar para o espelho e admitir que eu não estou parecido com Cristo nessa e nessa e nessa área. Portanto, eu preciso corrigir. A minha unção precisa me colocar diante do espelho, fazendo autoanálise de vez em quando, para corrigir o caráter, para corrigir posturas, comportamentos, linguajar, atitudes. A minha unção precisa me levar para o confronto. Sejam 300 ou 800 inimigos, eu tenho que abatê-los todos. E ainda que esses inimigos sejam todos partes de mim mesmo. Por quê? Porque o meu maior inimigo se chama Davi Alves. Não é o diabo? Não.
O diabo, a gente só põe a culpa nele. O diabo nasceu para a gente ter alguém para culpar. A maioria dos casos, irmãos, o diabo não tem participação nenhuma. Foi o diabo do velho homem que fez. Foi o diabo da carne que fez. Foi o diabo da língua grande. O diabo da inveja. O diabo da maledicência, da cobiça, da sensualidade, da ira. Vocês estão aqui, gente? A gente só culpa o diabo. O diabo é o diabo, o diabo. Outro dia eu estava numa reunião de pastores e os pastores estavam dizendo o que andava acontecendo na cidade deles. E eu disse, meus irmãos, com tudo isso que vocês estão me contando, não é à toa que o diabo está mandando tanto demônio para a igreja. Aí um pastor ali disse, sim, a guerra espiritual está mais ferrenha. Eu disse, não, o diabo não está mandando demônio para as igrejas para fazer guerra não, é para aprender. Para ter treinamento com alguns pastores. Tamanha e lamentável a condição em que nós vemos muita coisa no meio evangélico. Então nós precisamos usar a nossa unção para enfrentar nossos inimigos. Eu não tenho muita coisa, só uma lança. Mata com ela, os seus 300 ou os seus 800. Ainda que todos os seus inimigos sejam parte de você. Ou, principalmente, gente, nós precisamos matar o inimigo da falta de vergonha. O inimigo da falta de compromisso com a verdade. A gente diz para o irmão, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas se ele estiver passando dificuldade, a gente não quer nem saber. Então isso, irmãos, é uma mentira deslavada que corre entre nós com muita facilidade. Eu te amo, e todo mundo te abraça, te beija, eu te amo, mas irmão, experimenta, não vai acontecer não, o sangue de Jesus tem poder, não estou lançando imprecações, mas é mera exemplificação. Experimenta perder o emprego e precisar de ajuda financeira, para você ver o eu te amo. Onde foi os que te amavam? Para onde correram? E nós precisamos lidar com isso, irmãos. Definitivamente nós temos que voltar para a palavra. Nós precisamos parar de ser mero clube evangélico. Sabe qual é a diferença entre um clube e uma igreja? Eu vou te dizer, num clube de tênis, vão fazer parte daquele clube pessoas interessadas no quê? Tênis. Então, fazem parte do clube de tênis pessoas que têm algo em comum, certo ou errado? Eles gostam do mesmo esporte. Fazendo parte daquele clube, eles se encontram semanalmente, sim ou não? Jogam tênis. E depois sentam na cafeteria para tomar um café e comer. Eu ia falar uma coxinha, mas no clube de tênis é vergonhoso você comer coxinha. Tem que ser um sanduíche natural. Faz mais sentido. Uma saladinha, faz mais sentido. Com grãos. Chique. Eu joguei tênis. Então eu sei do que eu estou te falando. As pessoas se juntam num clube em torno de um interesse em comum. Comem coisas em comum. Têm conversas em comum. E às vezes eles inclusive gostam dos mesmos estilos musicais. Vocês estão aqui, sim ou não? Só que quando eles saem dali, apesar de se verem semanalmente, nenhum quer saber da vida do outro. Nenhum quer saber do problema do outro. A não ser para poder fofocar na semana seguinte com outro grupo. Isso é um clube. É um clube. Eles inclusive vão lá e esnobam com o seu novo tênis. De um tênis de tênis, meu irmão. Não é conga. Tem muita gente que usou conga, né? Bamba. Quixute. Meu sonho era um quixute. Meu Deus do céu. A gente era pobre. Meu sonho era um quixute.
Eu lembro até hoje da propaganda do quichute, o menino pulando o muro com quichute. Pá, quichute. Uau! A gente usava era pargata, meu filho. É alpargatas, mas nós era pobre, falava pargata mesmo. A minha mãe falava pro pai, velho, a pargata do menino abriu a boca. Pargata. Quando era melhorzinho era o conga. Nem bamba não dava pra gente. A gente não era bamba não, meu filho. Então eles vão inovar o seu tênis novo, a sua roupa de grife para tênis. Eles vão esnobar a sua mochila babolá. Meu filho. A sua nova raquete, que custa aí seus 1.500, 3.000 reais. Suas bolinhas importadas. E o seu novo carro. Enquanto eles estão ali, eles falam de um monte de coisa, conversam, jogam conversa fora. Mas eles estão só esnobando. Porque na verdade eles não têm nenhum laço de amor. Nenhum envolvimento afetivo. Embora eles frequentem o mesmo lugar, tenham interesse pelo mesmo esporte, conversem as mesmas coisas de sempre, gostem talvez do mesmo estilo de música, se encontrem semanalmente, depois dali, eles não têm nada a ver um com o outro. Isso é um clube. Algumas das nossas igrejas são só um clube. Nós nos encontramos semanalmente, num lugar em comum, com interesses em comum, Bíblia, oração, Deus. Gostamos da mesma música em comum. E conversamos entre nós. Mas quando saímos daqui, ninguém sabe se a pessoa com quem você conversou tem o lanchinho do filho para amanhã cedo. Então não somos uma igreja. Somos um clube. Numa igreja funciona diferente. Quem tem mais, entrega aos pés dos apóstolos. Para que não haja entre eles necessitado algum. Numa igreja as pessoas se interessam umas pelas outras. Inclusive pelos problemas uns dos outros. Numa igreja a gente se visita. A gente come junto. Numa igreja a gente procura aprender um com o outro. Crescer junto. Numa igreja a gente procura se amar. Se envolver de verdade. Se fôssemos igreja, não teríamos tantas traições. Mas temos muitas traições. Porque existe ingratidão. E existe ingratidão por falta de relacionamento real. E existe falta de relacionamento porque a gente se recusa a crescer. Vamos usar a unção para enfrentar todos os inimigos, mesmo quando eles sejam parte de nós. É hora de crescer. Você está comigo ou não? Número 2. Vamos usar a unção para a gente ficar tão ligado, mas tão ligado a esse livro, que ninguém mais consiga nos fazer desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos ficar tão pegados à espada, que no abrir da nossa boca, já não se escute mais só sobre futebol, carros, roupas e maquiagem. Vamos ficar tão pegados a essa espada, que no abrir da nossa boca, possamos nos edificar mutuamente e nos encher do Espírito. Quantos gostariam de ser cheios do Espírito? Sabe o que a Bíblia fala? Que a gente é cheio do Espírito assim, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Se a gente fosse pegado à palavra, no abrir da boca, nas nossas conversas, nós éramos cheios do Espírito. É esse tipo de crente que Deus anda buscando. Valentes que trarão o reino, que manifestarão o reino e produzirão o avivamento. Valentes do reino.
que enfrentam inimigos e não fogem da batalha. Correm os riscos porque têm coragem. Se apegam à palavra e ela se torna a extensão deles. Que nós sejamos parte desse remanescente. Se você quer ser um valente, levante-se, por favor. Bendito seja Deus. Se você quer ser um valente, levanta a sua mão aí onde você está e comece a falar com Deus. Eu vou fazer uma oração por você, mas comece a falar com Deus antes de mim e diga para Deus: Senhor, eu quero enfrentar meus inimigos, eu quero ficar pegado à palavra, eu quero ser valente. Fala com Deus, gasta um tempinho de oração, alguns segundos pelo menos. Fala com Deus. Espírito Santo, torna-me um valente. Me ajuda a enfrentar meus inimigos, a correr os riscos e a vencer. Me ajuda a ficar pegado à palavra. A espada seja a extensão de mim mesmo. Fala com Deus, pede valentia. Pede valentia no nome de Jesus. Pede esta unção de ousadia, de coragem. Pede valentia. Espírito Santo, no nome de Jesus, recebe todo louvor, recebe toda honra, toda glória, toda adoração. Nós te bendizemos porque o Senhor é bom, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus, nós te bendizemos porque a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Nós te agradecemos por ministrá-la aos nossos corações e nós a recebemos no Espírito. Por favor, que nada se perca, que possamos filtrar e ficar com o que é bom, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que o que é bom produza bons frutos em nós. E eu oro para que nessa noite o Senhor rasgue o céu sobre as nossas cabeças. E eu oro para que o Senhor desate neste ambiente, Senhor, uma unção de valentia, de ousadia, de coragem, de intrepidez. Senhor, que o medo seja banido das nossas vidas em definitivo. Que o medo seja vencido, que o medo seja quebrado. Toda cadeia, grilhão, algema, cadeia, laço, nó, emaranhado, toda prisão, todo jugo de medo, de temor, de incerteza, de insegurança, seja arrebentado e despedaçado pela unção. E que os valentes se levantem, Senhor. Que aflorem nesta casa os que são parte do remanescente. Levanta o remanescente, levanta o remanescente. Gente da palavra, homens da palavra, mulheres da palavra, jovens da palavra, adolescentes da palavra, crianças que apesar da meninez se apegam à palavra e vivem a palavra. Que a unção faça a palavra encarnar-se em nós, que possamos ficar pegados à espada, de maneira que ninguém mais possa nos separar dela. Faze-nos povo da palavra e ajuda-nos a enfrentar nossos inimigos e a vencê-los com o que temos em mãos. Que a habilidade venha da unção, venha do Espírito, venha do Senhor. Mesmo quando os inimigos forem nossos próprios fantasmas, forem parte de nós mesmos, aquilo que nós ainda precisamos vencer, que eles caiam debaixo da unção, por causa da unção. Senhor, eu creio que o Senhor está ministrando valentia, que nesta hora nosso espírito receba uma dose nova, uma nova e fresca porção dessa unção. Que os valentes se levantem em nome de Jesus.